Olá, meus amigos e minhas amigas, Marcelo Gregory falando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Pegue a caneta, pegue o papel, que nós vamos conversar hoje com um mergulhador de alta complexidade, alta profundidade. Ele vai explicar melhor isso. O nome dele é Renato Araújo, ele é gestor, engenheiro, pré-candidato a deputado federal e ele nada mais é do que uma das pessoas mais próximas do nosso presidente eterno, Jair Bolsonaro. Meu querido Renato, que prazer te receber. A mesa é sua, meu irmão. Marcelo Gregory, correto? Correto. Meu amigo, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra para mim estar aqui nessa mesa tão importante. Você que tem levado aí a voz de pessoas do bem para o nosso estado do Rio de Janeiro e defende as mesmas pautas que a nossa, que o nosso Sim, presidente, nosso líder ali, Bolsonaro, despertou no Brasil, né? exatamente. Que ele sempre fala Deus, pátria, família e liberdade. Então, para mim é uma honra poder estar sentado aqui contigo hoje. Tá? Um grande abraço aí para os seus ouvintes, seus telespectadores, e pode ter certeza aqui que vai sair um bom papo aqui. Legal. Renato, a gente ficou bem nessa foto, cara. Ficou, rapaz, olha, Rapaz, é a primeira vez que eu faço isso. Acho que deu certo, hein? você pode fazer mais vezes, tá? Legal, gente. Pessoal, vou entrar de sola. Pode? Pode. Você é natural de Angra do Reis, veio de família muito humilde, igual a minha, e conseguiu uma formação interessante, cara. Se formar em engenheiro não é tarefa fácil. Sinal que você é um cara inteligente. Isso já é mais do que suficiente para você chegar onde você chegou, porque é um curso muito difícil. Não que os outros não sejam, Sim. mas um curso de engenharia é muito difícil. Como é que se deu isso aí, cara? Dá assim um O breakzinho Gregory, aí. ele veio da vontade de ser alguém na vida, né? Legal. Meu pai é natural do Rio de Janeiro, minha mãe é natural de Crateús, no Ceará. Chegaram em Angra na década de 70. Uhum. Meu pai trabalhou na construção civil como pedreiro, como ajudante, e dali. Eu saí do Camurim Grande com 6 para 7 anos para morar com meus tios, que a gente passou um momento muito difícil na vida. E eu falo com orgulho, não falo com prazer, mas eu tenho orgulho de contar as minhas origens. A gente ainda quando era muito garotinho ali, lembrança que eu tenho da minha mãe, ela lavando roupa num tanque de concreto. E esfregando aquele tanque pesado, botava nas bacias do lado, a gente ficava brincando. Eu saí dali para ser criado por um pescador que chegou de Crateús para trabalhar na usina nuclear, na primeira usina nuclear que estava se fazendo em Angra. Isso foi em que ano? Ele chegou em 76, né? Ah, Eu fui morar no Parque Mambucaba em 92, 93, uhum. ali. Para sou de 86, 6, 7 anos ali, eu passei a frequentar a casa do meu tio e viver ali com ele, que as condições de vida com meu pai e com minha mãe eram muito simples. E eu gostava muito de estar ali perto do meu tio, gostava do mar, sempre apaixonado pelo mar, daí veio o mergulho depois. Eu ia te perguntar Vou exatamente chegar isso. lá. E eu saí de casa com o sonho de comprar uma máquina lavar para minha mãe, porque eu Caramba. queria ser alguém na vida para poder ajudar a minha mãe. A minha mãe separa do meu pai, eu devia ter uns 13 ou 14 anos, e vai morar de aluguel. Uma senhora fazia diárias por R$ 50, criando meu irmão mais novo do que eu. Então eu brinco que não tinha tempestade na vida que me parasse. Então Certo. eu me formei mergulhador raso, me formei mergulhador saturado, que de altas profundidades, É. né? Depois eu saí, eu vi que era uma profissão muito perigosa e muito arriscada, mas eu atingi ali vamos dizer assim, o meu auge que eu busquei dentro do mergulho, um filho de um pescador, que eu tenho consideração do meu tio como meu pai também, Uhum. aprendi a pescar, a mergulhar ali, a manusear, costurar a rede. Eu falei, pô, da pesca é uma vida muito sofrida. Eu preciso ser alguém para ajudar a minha vida. Uhum. E o mergulhador saturado naquela época, estou falando de 15, 16 anos atrás, ele tinha ali mais ou menos um salário de R$ 35.000 por mês. Então, Oxe, para quem saiu do nada cara. e chega, é um auge daquilo ali, né? Era o sonho de vida eu ser alguém e ajudar minha mãe. Depois de eu sair dali, fui fazer engenharia para empreender. Ah, Porque primeiro você foi primeiro eu mergulhador. fui mergulhador. Sim. E aí eu comecei fazendo reforma de deck, para depois estudando com muita dificuldade, até que as vidas foi nos ensinando ali e foi ajudando. E eu conto com muito orgulho, Marcelo, que a primeira casa que eu fiz na minha vida foi a casa da minha mãe. Que legal, cara. Quando eu tirei a minha mãe do aluguel, eu não deixei a minha mãe tirar o copo de dentro da casa alugada. Nós montamos a Ah, casa inteira para ela, da máquina lavar, o tapete, sofá, imagina. televisão, ao talher, Imagina a satisfação, o prazer, né? muito. Pessoal e da sua mãe também, né? Também, também. Então, assim, a minha vida nunca foi fácil. A gente foi forjado Sim, dentro das forjado no batalhas ali. fogo ali na Exatamente. Que o dificuldade, pessoal né? olha hoje o Renato, pô, o cara é engenheiro, o cara é gestor, o cara é empresário, nasceu dentro de um berço de ouro. Não. Não. Por isso que é bom a gente É. fazer logo essa pergunta, porque a pessoa, o cara é engenheiro, mas olha que Não, não, legal, não. muita gente precisa saber as tuas Eu raízes, entregava né? peixe num condomínio do Frade.
Um Pô, condomínio que a gente entregava peixe numa Fiorino que não tinha fundo. isso E há eu nunca quantos anos atrás, sonhei Renato? isso. Você tá falando hoje, cara, 20 anos atrás? não, 25 anos atrás, Puxa, por aí. Né? Tenho 40, então 14, 15 anos entregava peixe ali. E Papai do Céu foi tão bom comigo na minha vida que é onde eu entregava peixe, onde eu moro hoje. Então, assim, honra o teu pai e a caramba, ou tua seja, mãe. você Eu, entregava peixe no local que tu fala, poxa, que isso casa aqui legal. aqui, o lugar é esse, que é um Eu sonho. conheço. Né? Era um É, lugar que era um sonho, sim. aquilo ali. Então, um garoto que saiu do Camurim Grande, de uma comunidade, numa casa que não tinha reboco. Nossa casa que foi criada não tinha reboco, nem Caramba. por dentro, nem por Quantos fora. irmãos, Renato? 2. Né? Eu e o Roberto, pela parte de pai e de mãe mesmo, e tenho mais 2 pelos meus tios que eu fui criado com eles ali. Primo de primeiro grau e irmão de criação. E Papai do Céu foi tão bom comigo na minha vida, Marcelo Gregor, que é o seguinte: honrei meu pai, honrei a minha mãe, Primeiro mandamento, com honre teu pai e a promessa, tua né? mãe, É. né? Ajudei minha família inteira, entregava peixe num condomínio que nunca aquilo poderia imaginar na minha vida. Sim, Eu fui o último a construir a casa, aonde eu entregava peixe. Papai do Céu falou e honrou comigo. caramba, cara. Então, assim, a minha vida nunca foi fácil. Bacana. Nunca ganhei nada de mão beijada. Tive que trabalhar e correr muito atrás disso. E hoje a gente está Legal. aqui se envolvendo um pouquinho na política, né? Buscando um Estado melhor. E eu tenho certeza que a política precisa de pessoas que pensem diferente, precisa de bons gestores, menos politicagem, Menos político, né? menos político. A velha política já está ficando para trás. E eu aprendi isso com um cara chamado Jair Messias Bolsonaro, nosso eterno Pô, presidente. isso aí eu sou Entendeu? apaixonado. Exatamente. Tive o prazer de conhecê-lo, mas não tenho foto com ele. Foi Poxa, muito você ainda rápido vai ali. ter a honra Pô, ainda. não tem como, aí é muita gente. Desse jeito aí. Ó. Cara, mas eu gosto muito dele. Esse Eu cara me tive. fez ir pro sol em Copacabana, na chuva, lá no quartel. Eu contei a história, né? Contou. Tinha gente que fala, tu é maluco, cara. Eu Ele é acredito, o cara, enfim. o Gregório, que é o seguinte: antes dele eu não gostava de política. E eu só vi uma pessoa fazer o brasileiro ter orgulho de vestir o verde e amarelo, de sair de casa, de Eu vibrar, chamado Ayrton Senna. Eu não lembro quando que eu tive a última camisa do Brasil. Não lembrava. Quando o Bolsonaro começou o movimento 2016, Dilma foi impeachmentada. Isso. Ali começou esse negócio de camisa do Brasil. Eu quero ter, aí foi embora. E aí não parou mais. Não parei mais. E eu lembro muito bem quando meu pai fazia a gente parar para assistir as corridas do Ayrton Senna. Exatamente. Você tinha orgulho do verde e amarelo, Exatamente. de Aquela pegar musiquinha, aquela música, cara, e aham. todo mundo parava. Depois dele, o brasileiro perdeu a paixão, Referência. perdeu a referência, Parece até um atleta aqui, outro ali, mas assim, mas não com igual o aquela Bolsonaro, convicção, nunca, né? nunca houve. E aí você vê o presidente Bolsonaro, ele ganha. Eu conheço ele desde quando era deputado federal, porque ele tem uma casa na Vila Histórica de Mambucaba. Eu fui criado num parque em Ele tem uma Mambucaba. mansão lá de 50 milhões, né? Falaram que era 10. Pô, cara, Mambucaba eu conheço. Marcelo, 10 milhões, cara. É eu uma falo para covardia. você, com A assim, casa ele tem há muitos por anos. Deus, Tem foto tem mais dele de 30 com os anos. garotos. Era um Tem a casa molequinho, lá na Vila Histórica Flávio. de Mambucaba, tem mais de 30 anos. Ele não tem ar-condicionado na casa. Até hoje, ele não colocou ar-condicionado na casa. Que a Aí Globo você dizia vê que vale 10 milhões de 10 reais. milhões. É uma Entendeu? covardia. Não, Então, e fala e depois não pede desculpa, não, né? esquece. Então, Joga faz o joga no estrago e tá lá. ventilador na M, Exatamente. né? E não tem a Exato. hombridade de falar, a gente errou aqui. Não falam, né? Foram lá. E ele, quando era deputado federal, comprava peixe com meu tio, que é meu pai, o cara que me criou. Então eu acompanhava aquele deputado federal. Então você já conhece Jair ele há Bolsonaro, a Quantos anos gente você conhece conhece. o Bolsonaro? Ah, tem mais de 20 anos Cara, que é ele muito comprava tempo, peixe lá. cara. Muito tempo. Muito Mas tempo. era um deputado que passava, todo mundo conhecia. Ele tem até um episódio lá com meu tio na época. Né? E depois ele vira presidente. Aí, ó. E aí eu tive a honra de conhecer ele de perto. Cara, que foto linda essa aí, Realmente. Renan. Isso aí foi véspera Olha de que- Natal na minha casa. E ele já estava operado, né? Já estava operado. Isso aí foi aniversário do meu filho. Eu tive a honra, Marcelo. Ele teve 2 anos seguidos no aniversário do meu filho. A minha esposa, Rapaz, se puder voltar olha um isso. pouquinho até a foto, a minha esposa conta assim: aniversário do Davi de 5 anos. Esse aí foi de 6 anos, tá ali, ó. No ano anterior ele também teve. E assim, a sensação seria o Davi, né? Quem é o primeiro a chegar na festa? Presidente. Sério, cara. Primeiro chega, o último a sair. Mas ele era a Isso, sensação da cara. festa. Sim, as crianças Porque adoram todo ele, mundo né? queria ficar na mesa dele, queria É. sentar com ele e tirar foto com ele. Aí o ano seguinte nós fizemos 2 aniversários, porque ele falou com o Davi: eu vou no seu aniversário de novo, moleque. E ele teve. Que bacana. Então esse a gente fez dentro da minha casa, um negócio Não mais é uma fechado. relação política. Não, é uma relação Dá pessoal. pra ver nessa foto aí que não é Isso uma aí relação foi antes política. da penúltima cirurgia. Isso foi em que ano, Renato? Isso aí foi agora, 2024, final de Rapaz, 2024. recente. Foi quando ele passou mal no Rio Grande do Norte, eu estava junto com ele.
Eu fiquei 2 dias dentro do hospital do lado dele, sem sair do lado dele. Eu rodei o Brasil do lado desse cara. Aprendeu muito, né? Muito, muito. Ele ensinava cada coisa para mim e ele falava assim, Renato, na política você não precisa inventar roda, copia o que tá dando certo. Não precisa fazer Não, sacanagem. ele tem algumas frases que... Pô, você tem cada uma, Posso meu. falar uma? Pode. Ele estava sendo entrevistado, eu não lembro quem era o... Não, do Jô Soares eu vou lembrar. Ah, Que o papo era negócio de castração química aham, para estuprador. Mas ele defendia a degola, aham, como eu também defendo, né? claro. E aí, o Jô Soares falou pra ele, cara, ele era deputado. Esse cara, eu tenho certeza que ele não sonhava em ser presidente ali. Isso tem muito tempo. O Jô Soares falou assim, ah, mas vai morrer só negro, só pobre, essa lei não sei o quê. Ele falou assim, ô Jô Soares, você já viu alguém que morreu voltar e cometer estupro de novo? Cara, ele ganhou a plateia. Aí o Jô ficou assim, ó. Pensando bem, né? E aí teve outras pérolas dele, mas esse cara só falou a verdade que a gente queria ouvir. Me parece que foi algo assim, cara, ele tá falando Ele falava o que a gente concordo. pensava, A gente pensava, mas não a tinha gente queria coragem. ouvir, mas não tinha ninguém pra ter a coragem dele. Que exatamente. Faziam rodas nos programas de televisão, colocava homossexual pra botar contra o cara, e a gente nunca viu esse cara, porque eu via ele brincando. Cara, ele sempre foi um cara de bom humor. Pra Verdade. frente, alegre, simples. Eu recebi da minha casa, eu lembro da primeira vez que eu fiquei assustado, que eu fui visitar ele em Brasília, e o Flávio me ligou, tenho muita amizade com o senador Flávio, e falou assim, mergulhador, ele me chama de mergulhador, dá pra você vir em Brasília? Ele quer conversar com você. E aí eu fui, conversei com ele, me levou no gabinete do pai, e a gente conversou que ele me fez o convite para ser candidato a prefeito de Angra. E aí eu disse não para ele. Falei, não, presidente, não gosto de política e tal, gosto do senhor, acompanho o senhor, assim, sabe, tal. E aí tá. Aí numa das que a gente vai conversa, falou, já puxei sua capivara, porra. Aquele jeito dele é engraçado de falar. E eu vi assim, aí passou uma segunda vez, passou uma terceira vez, a gente sentou e conversou, já isso 2 meses depois. E aí eu brinquei com ele, falei, presidente, vamos fazer o seguinte, se o senhor for em Angra caminhar comigo, eu serei seu soldado. Mas eu não imaginei que o cara do tamanho dele fosse para a agenda para ir para Angra. Caramba, 15 dias depois, ele tava em Angra. esse cara estava na minha casa. Muita aí gente, Renato? Muita gente. Na rua. Tem foto aí, gente? Eu tenho foto quando ele foi embora, que eu passei na casa do Neymar. Lá no Porto Belo, nós almoçamos, o Neymar tinha feito uma cirurgia. Foi exatamente nesse dia. Chegou lá em casa num sábado, passou sábado à noite, domingo o dia inteiro. Escolhemos uma padaria, essa aí, ó. Caramba, que foto. Que foto pesada, hein, Renato? E eu falo que essa aí Isso não é foi, IA, isso não, foi hein? quando, Renato? Isso foi 2023. Caramba, recente demais. E o Neymar estava se recuperando da cirurgia. Né? Ele convidou o presidente para ir almoçar e eu fui junto com o presidente almoçar na casa dele, lá no Porto Belo. Entendeu? Renato, verdade é o seguinte. Você é engenheiro, tem uma família estruturada, dá pra ver, é um gestor. Você vai entrar numa fogueira. Vamos na batalha. Fato, né? E eu já vou te fazer uma pergunta sobre a cidade de Angra. Que história é essa de cobrar as pessoas para botar o pé na Ilha Grande? Eu não acreditei, achei que era IA. Falei, não é possível que alguém acordou com essa brilhante, péssima ideia. E você, morador, você com certeza sabe mais do que eu do que está acontecendo lá. Cara, eram R$100. Exato. Depois baixou para R$50. Exato. Me diga aí. O Gregory, é uma incompetência absurda numa gestão que não consegue enxergar que a taxa, da maneira que estão colocando, da maneira que estão fazendo, ela expulsa o turista, ela manda o turista embora. E Angra é uma cidade que tem uma vocação para o turista, para o turismo, muito forte, e eles não entenderam que a Angra não está preparada ainda. A Angra não foi pensada para isso. Infelizmente, a Angra está congelada no tempo há mais de 2 décadas, porque é uma única família que vem fazendo a sua manutenção política ali. Revezamento, né? Vem fazendo um revezamento na cidade. E eu não sei o que passou na cabeça do atual prefeito, dos seus secretários, de falar assim, vamos criar mais uma maneira de arrecadar dinheiro. Eu penso que talvez tenha sido isso. Só que prejudicou o comerciante, prejudicou o morador. Não foi feita uma audiência pública antes, uma consulta para chamar os moradores, principalmente da Ilha Grande, e consultar e falar assim, nós queremos implantar uma taxa, o que vocês acham? Né? Não foi feito, foi aprovado no calar da madrugada, vamos dizer assim, dentro da Câmara. No dia seguinte estava aprovado. Quiseram impor de alguns meses depois, deu uma confusão absurda, isso foi notícia em todos os jornais, na Globo, na Band, no SBT, na Record, saiu em todos os jornais.
Houve vandalismo, nós somos contra o vandalismo, isso a gente Sim. repudia muito isso, mas houve a questão, assim, você vê o tamanho da confusão que foi criada. O resultado é o seguinte: turista não está indo mais para Ilha Grande, as baixas nas pousadas chegaram a quase 80%, morador da ilha reclamando. Eu tive lá na semana passada. Tem um pessoal que fica no cais, que anda ali com os carroceiros, né? Que Sim. chegam com turista, com Pô, mala e tal, ele pega ali, ele ganha cobra o ali seus dinheirinho R$ 10, dele. R$ 15 para levar a sua Sim. mala. Os caras falam assim: nós estamos há uma semana sem fazer um serviço aqui. Cara, Eu fui em restaurantes, eles estão fazendo revezamento com os funcionários para não mandar embora, que diminuindo a covardia. carga horária. O eleitor de Angra, da Ilha Grande, ele vota em Angra Ele para vota. Não, na prefeito? Ilha Grande tem urnas. Ah, tem Existe no urna. Abraão e no Provetá. São quase 5.000 eleitores na Ilha Grande. Rapaz, para mim ele E o saía de absurdo, lá para votar em não, ele Angra. vota na ilha. Ele vota Sim, na ilha e esse voto é computado esse para o voto. município de Angra. E ele mete-lhe Eu tive uma taxa 1.077 dessa. votos na Ilha Grande. O atual gestor lá, o prefeito, teve 1.066, eu tive 11 votos a mais. E o que Caramba, ficou em terceiro lugar teve 700, que está alinhado com a máquina. E se juntaram todo mundo contra o Renato de um lado. Porque o Renato era o cara novo, que não fez acordo com ninguém, não negociou nada não com tem ninguém. rejeição, Não tem não rejeição. responde a crime En- nenhum. Então, assim, é um cara que teve 1.077 contra quase 2.000 votos. Hoje eu falo com o morador: vocês estão vendo a escolha de vocês? Não, devem estar tudo arrependido. Vocês estão Isso é vendo o que fato. eles estão fazendo com vocês? Porque está muito fácil de você escolher um lado. Ou você escolhe o lado do bem, é o Uhum. cara que defende a família, é o cara que defende a liberdade de expressão, o livre comércio, que a Ilha Grande Sim. está sofrendo porque não tem o livre E comércio, não foi Ilha Grande consultada, vive somente disso, só vive do disso. turismo. Só vive disso. Então, ou você escolhe o lado que ataca a família, que é a favor do crime organizado, como a gente vê, nós vamos falar mais disso na frente um pouquinho, e oprime, persegue, que a gestão de Angra ainda tem esse grande defeito, Marcelo: perseguir a população, de maneira que, se você é um servidor público, se você trabalha numa empresa que é terceirizada da prefeitura, Não- você não pode aparecer do lado do Renato. Sim. Você não pode se Se, manifestar nem nas se redes sociais. aparecer, ele Manda sofre embora. retaliação. Manda embora, se Manda é concursada, embora. manda trabalhar o mais longe de casa possível, corta a Tipo hora assim, extra, e assim, é a velha política, é a né, velha Renato? política. Então eu Os mesmos acredito, modos operantes da velha política, né? eu acredito e espero que a população, em especial da Ilha Grande, abra os olhos nesse ano de 2026, porque a gestão atual está acabando com Cara, o você, município sem de ser Angra. conhecido, você teve 1.000 e quantos votos lá? Eu tive 40.000 votos, Cara, 39.800 e por quase 40.000 voto, votos. Fui muito lançado no voto. ano da eleição, não negociei nada com ninguém, nenhuma Sim. secretaria. Eu tive apoio do Na verdade, Bolsonaro. você teve apoio Do da Bolsonaro, pessoa da de família. bem, da direita, Exatamente, que no Brasil todo, exatamente, Bolsonaro conseguiu eleger muitos prefeitos, governadores e inúmeros políticos, né? exatamente. E um cara que ele enxergou como gestor, Sim. para poder fazer uma mudança em Cara, Angra. mas a população, eu vou te falar, eles devem estar muito chateados. Porque, olha, Renato, eu, minha mulher e minha filha. Se eu for lá em Angra, além do gasto que eu tenho de combustível, almoço, eu vou perder mais 150 prata. Não vai, Na Marcelo. verdade era 100, né? Exato. Agora ele baixou para 50. Na verdade não tem Mas que são cobrar 3, nada. cada um vai pagar 150. Ou seja, ele quis transformar a Ilha Grande numa Fernando de Noronha. Mas Mas olha... tem uma diferença muito Opa, grande, Marcelo. Você exatamente. chega em Fernando de Noronha, você tem uma boa gastronomia, você não vê um papel de bala no chão, você tem calendários, ali você tem o que fazer. Você chega na Ilha Grande, ou chega em Angra, você procura um bom restaurante para comer no sábado à noite, no domingo. Você vai na Rua do Comércio procurar uma padaria aberta no domingo, você não tem. Angra de noite, cara, perigoso Porque até. você não tem incentivo da gestão Do pública gestor, para né? aquilo. Que não é gestor, na Que verdade. não é gestor. Político, né? Exatamente. Então eles transformam aquilo como uma parte de fazer negócio para um grupo. E aí eu digo o seguinte, Marcelo: se você vai num bom restaurante e você paga caro, mas você comeu bem, você foi bem atendido, você foi bem servido, você sai de lá e fala assim: olha, Aham. e aí você me encontra na rua e fala assim: Pô, cara, pô, Renato, a comida até que acabou de falar, vale a pena ir lá. pena. Comida Vai é lá boa, conhecer. é limpo, Pô, é legal, o pessoal atendimento educado, é bom, é preparado, isso a comida é mesmo. muito boa. Se você vai no local, tem que pagar, você é mal atendido, você não é bem recepcionado, você, que é o caso da Ilha Grande, o esgoto sendo jogado a céu aberto lá, Cara, dizem não que tem, tem um não tempinho que tem eu não vou, dizem que tá saneamento, fedendo muito o esgoto tá? lá. E aí você fala assim: cara, não vai não, porque além de você pagar, lá não tem
pô, não tem segurança, pô, saneamento, o esgoto sendo jogado no céu E aberto, não tem e estrutura. não tem um representante em Brasília, um deputado federal, né. Não. A região Costa Por que que Verde de não tem, né, Itaguaí cara? Um a tamanho Paraty, desse, cara, qual o tamanho da população, Renato? 200 mil habitantes. Caramba! Hoje Cabo não tem. Frio, você vê, Cabo Frio são 220. Eu não Exatamente. sabia que era tão grande. É. Cara, é E muita gente. vai ter, se Deus quiser, Pela fé. pela fé. Cara, você está sendo considerado, eh, uma talvez eu vou ser infeliz aqui, espécie de uma nova direita que começou a surgir, porque teve aquela onda, né, do Bolsonaro, né, a direita que teve uma conjectura muito grande, o caso da bandeira, né, que fala: "Ah, o Sim. Bolsonaro se apropriou da bandeira do Brasil". Alguém falou assim: "Não, ela estava no chão, toda amassada, o Bolsonaro Foi lá pegou, e pegou. limpou, e os Assim. brasileiros, patriotas de verdade, quiseram colocar". E você está sendo esse movimento, não sei se é um movimento de uma nova direita raiz, né, até porque você não é político, Não. né. Não venho de Bolsonaro família também política, nunca tinha Bolsonaro sido. também não é político. Ele tem um cargo político, mas não é que se ele fosse político, ele era presidente até hoje. Me Verdade. corrija, Renato. Não é Se ele verdade. fosse político, ele estaria dando dinheiro para jornalista, para televisão, para digitais influencer, para classe Ele não fez política. nada disso. Ele não fez. Ele Não. não é político. Ele é um cara gestor, corajoso, que o sistema, por hora, o neutralizou, né? Que a Verdade. gente crê que isso vai ser A gente revertido. torce muito, Então reza você muito que ele possa aí voltar, estar no meio da gente. Eu falo porque eu acompanhei ele muito e, assim, a bateria do presidente Bolsonaro é ele ir pra rua, é ele abraçar, ele sentir aquele calor, que ele é um cara querido ele na gosta rua. de rua, comia Ele pastel gosta. na rua, Nossa, cachorro pastel com quente. queijo, com pastel de queijo e caldo de Dizem que os cana. seguranças ficavam loucos com ele, Vê né? isso, é Ele ele. parava numa barraquinha para comer cachorro-quente, pastel. Marcelo, Isso é ele eu mesmo, né? tenho foto com ele um dia É, em São Paulo, que ele estava num treinamento. Eu falei, presidente, vamos almoçar o quê? McDonald's. Eu falei, pô, presidente, mas o senhor. McDonald's, quero comer McDonald's. Eu acabou, tenho filho. foto comendo McDonald's com ele, na Faria Lima. E aí, respondendo a sua Ele na Faria pergunta, Lima na comendo Faria McDonald's. McDonald's, só eu e ele, um monte de segurança ao redor, num Uhum. domingo à tarde. E respondendo a sua pergunta, Marcelo, é assim, o presidente Bolsonaro é um cara que durante a sua gestão, em 2018 a 22, ele escancarou a cortina do que é a velha política. E ele despertou em algumas pessoas que não são políticos como eu, o interesse e a vontade de ocupar um espaço, o espaço do bem, que é a palavra que ele sempre usou para mim. Ô, Renato, se o bem não ocupar o espaço, o mal ocupa, pô. Depois não adianta ficar em casa reclamando. Exatamente. Eu vi ele Então falando ele isso. levantou Nicolas, Gaia, Zuco, André Fernandes, entre outros no Brasil. E eu me considero um deles, Uhum. porque eu tive a honra de acompanhá-lo dentro ali do palácio, eu tive a honra de estar dentro da casa dele, eu tive a honra de poder recebê-lo da minha casa, eu tive a honra de rodar o Brasil do lado dele, manifestações 7 de setembro, dentro do hospital, quando nos piores momentos da vida dele, eu estava do lado dele, ele foi preso, eu fui o sexto a visitar ele, eu imediatamente entrei com a petição lá, porque eu queria prestar a minha solidariedade a ele, estar ao lado Eu dele, via você em várias. Eu falei, várias quem é esse? Sabe o que eu manifestações. falo? O Renato é Aham. segurança. Achava que você era mais um É. segurança. Não, mas Cara, eu sempre fui o cara dos bastidores, que eu queria estar mas você perto, apareceu várias vezes, estava cara. sempre ali É. do Mas lado quem dele. olhava pensava que você podia ser um segurança. E, assim, existe um sentimento, que, como você disse, da nova direita, mas são pessoas que não dependem da política para sobreviver, eu não dependo da política para Foi sobreviver, o que eu sou falei. empresário, É. graças a Deus bem estabilizado, eu só quero fazer o bem. Hoje o bem para o meu estado do Rio de Janeiro, o bem para a minha cidade de Angra, e eu pude acompanhar o que o presidente Bolsonaro fez. E eu pude aprender muito com ele. Ele falava muito comigo, ô moleque, se eu pego você fazendo uma coisa de errado, eu falei, presidente, só fica tranquilo que a gente não depende disso, a gente não vive disso. Então, eu tive a honra de acompanhar o maior líder político que a direita já viu na história desse país, chamado Jair Messias Bolsonaro. Um cara que se levantou para fazer o bem. Um cara que se propôs ali colocar sua vida em risco, tentaram tirar sua vida com aquela facada Sim. ali, tentaram neutralizar ele e ele continua de pé, ele cai e levanta para fazer o bem. Então, assim, eu me considero mais uma pessoa, um soldado levantado pelo presidente Bolsonaro, para poder ocupar determinados espaços, porque senão o mal vai ocupar, Marcelo. Sim. E depois não adianta a gente ficar em casa reclamando. Esse negócio de se abster, ou ficar em cima do muro, ou dizer que não quer se envolver, isso só facilita um lado, porque
o lado da esquerda, o camarada tá lá passando fome até hoje no Nordeste, Verdade. e ele, na hora de votar, a maioria, infelizmente, porque é manipulado, né, acaba dando voto para Quanto quem... menos conhecimento para a esquerda, melhor para eles. Sim, o Lula tem É, vídeo dele recente dizendo que o pobre não tem que estudar, o pobre tem que exatamente. trabalhar. Ou seja, para você que está assistindo, já falei isso outras vezes, É. né? Porque um camarada que quer que você seja apenas um trabalhador, que você não estuda, é para você não ter uma formação que o Renato teve, né? Que se formou engenheiro, Marcelo, você viu o enfim, último gesto do Lula, há uma semana atrás, fazendo o dedo. eu vi. Você é o Bolsonaro, Nossa, impeachment. nossa. É, eu Assim, vi. é aquilo que ele pensa pro Brasil. É isso aí. Mas ele tá fazendo um dedo com o Patek Philippe no pulso. Um relógio de Ele 250 mil paga de reais. pai do pobre, Isso é. Mas anda com mas tênis. ele não vive a vida do Ele anda com pobre. tênis de 10 mil reais, É até a isso aí. gravata Louis Vuitton, R$ 1.500. É Ele isso só aí. se. Então, Até assim, aquele chapéuzinho que ele ele usa, utiliza a massa é, com menos conhecimento quanto para menos manobra, conhecimento, para manter um poder político. ele mesmo disse, né? O bom que o Lula, não sei se ele trocou de fornecedor de cachaça, Renato. Ele, de vez em quando, o modo sincerão dele tá sendo legal. Ele falou que o camarada que ganha 3, 4 mil reais já não quer mais votar na gente. É isso Aí, aí. gente. Ou seja, ele quer que você ganhe pouquinho. Porque se você ganha um pouco mais, o seu nível social melhora, o seu nível de amizade, você melhora o seu conceito, já não quer votar mais. Por quê? Porque saiu a cortina dos olhos. Então, ele vai querer que você ganhe 3, Não, 4, 5. Não vai querer. não. Ele quer que você Ele dependa quer das que a migalhas. massa com menos conhecimento viva de assistencialismo. 53 milhões de pessoas brasileiros ganham alguma coisa do E governo. aí, para Desse ele, nível. assim, não, eu vou te dar auxílio assim, auxílio assim, auxílio assim, auxílio assim, tá? E Ó, detalhe, olha, eu que se te ajudo, hein? votar, o Bolsonaro vai cortar. O É, Bolsonaro era R$ 300, passou ele para aumentou, 600. Ele ele dobrou. dobrou. É. Entendeu? Assim, o Bolsonaro e o Flávio nunca falam em cortar isso. Ele fala em Pelo libertar o contrário, país, entendeu? libertar da condição do cara estudar. As Exatamente. faculdades públicas, Renato. Minha filha, eu tenho uma filha, né? Vim de família pobre, decidi ter uma filha para não sofrer nem 10% do que eu sofri. Minha filha se formou em Direito, está fazendo a segunda faculdade. Já é empresária, tem a loja dela, tem 3 anos. Minha filha passou para Medicina, o FRJ, no Rio, e passou para Arquitetura em Maceió. Pô, legal. Veio toda boba. Eu falei, caramba, cara, faculdade pública, Vai meu ter que. bebezinho, meu irmão, meu bebezinho. Aí eu, cara, vendi o carro e aí coloquei ela numa faculdade particular, só que ela fez direito, né? Para não correr o risco da minha filha estar no meio. Olha que nível, não é só eu não, tá? Sei que tem Que gente que nós vai me chegamos, né? criticar. Muitos brasileiros fizeram isso, porque as faculdades públicas acabaram, Renato. É verdade. Tudo pichado, é droga, gravidez, pais que perderam Implantaram seus uma filhos. ideologia de gênero lá Acabou, dentro das cara. E faculdades. detalhe, se Então, posicionar contra, vai ser massacrado, é isso aí. pode até perder a vida. É É isso aí. isso que esse governo, que tem essa modalidade assistencialista, socialismo, que é bom só para ele, quer. Essa garotada aí que tu olha a feição de um jovem hoje que sofreu essa lavagem cerebral, Renato. As meninas estão feias, Renato. É verdade. Elas estão feias. O cabelo tem 6 cores, É isso aí. tem piercing agarrado pelo nariz. Ou seja, deturpou a coisa mais bonita da mulher, que é a face dela, não contra a maquiagem. Não sei se você Claro, tá me claro. entendendo. Sim, sim, Porque isso perfeitamente. faz isso. Aí você vai conversar, não sai nada do vocabulário dessa galera. E hoje, por exemplo, Renato, o Lula, né, o governo do Lula, aumentou o querosene de aviação 55%. Marcelo, Cadê os deputados, Renato? você vê um governo que ele não está nem aí para a classe menos favorecida, Não. não está nem aí para a classe também média, para o empreendedor, para o empresário no Brasil. Ele, quanto mais puder fazer um F daquele palavrão para o povo brasileiro, ele vai fazer. E aí você me faz uma pergunta, cadê os deputados? É a hora que eu te falo que falta bons deputados na Câmara Federal para levantar a mão, para poder lutar contra esses absurdos. Porque ele sempre falava, eu vou abaixar a passagem, eu vou dar gratuidade na questão lá da mala, do despacho da mala, eu vou colocar isso, eu vou colocar aquilo, eu vou ajudar o empresário. Ele arrebentou o empresário no meio. Acabou, cara. Nós nunca vimos Não. tantos impostos sendo implantados em cima do empresário. O empresário
é o que faz a máquina girar, é o que faz o Brasil girar. Que gera Se emprego, você né? não tiver pessoas, empresários ali gerando emprego, a máquina para. E em vez de dar incentivo, ele foi o oposto do presidente Bolsonaro. Cara, foram 38 impostos, Renato. Como é que um cara desse tá Exatamente. pensando no pobre? Quem Você sofre é o vê, pobre. Marcelo, hoje eu converso com muitos empresários, eu sou da classe empresarial, da maioria falando assim, não, eu vou mudar para o Paraguai. Eu tive lá agora. Não é Mês nenhuma passado eu fui no mentira não, tá? Paraguai. Não é nenhuma ameaça, não é nenhum conto, é que talvez está acontecendo. Eu tenho amigos que já se mudaram, tiraram as empresas daqui e se mudaram para lá. Porque no governo Bolsonaro você pegava um governo que ele dava incentivo, ele cortava os impostos. E o presidente, ele colocou uma frase que ele é assim, quanto menos impostos, o cara sai da informalidade. E ele passa a declarar, porque o cara quer declarar, Mas, o cara quer ser correto, ele quer trabalhar com a cabeça tranquila. E ele diminuiu os impostos, aumentou a arrecadação. Uhum. Presidente Mas a Bolsonaro. política do Lula não. Ele A acha que política quanto do mais Lula, aumentar impostos, ele aumenta os impostos e diminui a arrecadação e faz ainda que o cara que gera o emprego vá embora. não. Então, assim, A quando Michelin fechou. fechou, Fábrica da Michelin em São Paulo, que fabrica câmera de ar, pneu de bicicleta. Sabe o que o diretor falou, o presidente? Não dá para concorrer com a China. isso que eu ia te falar agora, porque você vê o governo do Lula, uma parceria com os chineses, que estamos fazendo agora Olha em só, Minas, ou seja, traz- vai para tra- lá ferrar o brasileiro, vai o para lá empresário. ferrar, vou É, abrir as portas para vocês, vou escancarar foi as pernas para foi vocês, exatamente isso que ele coloca fez. 10 mil chineses lá numa cidade, Sim. tá tomando o emprego de quem realmente é da nossa terra, que merecia ali, e outra, o cara lá, meu irmão, sai na porrada, é barra de ferro, é confusão, igual a gente está vendo na Sim. internet, e nada acontece. E nada acontece. Então a gente precisa de parlamentares em Brasília que defendam o nosso povo. Precisa de pessoas que façam menos politicagem, que realmente lute por causas que é da sua família, da minha família, dos nossos filhos, porque vai fazer uma diferença na vida dos nossos netos. As pessoas, ao invés de me perguntar, Renato, tá com a vida resolvida, cara, o que você quer se meter na Eu te política? perguntei mais ou menos isso quando a gente começou. Né? E assim, o que eu tô vendo? Você Eu tenho uma recebeu, filha de 10 você anos, recebeu uma missão, né, Renato? tenho uma filha de 10 anos, tenho um filho de 7 anos. Como você disse que você tirou, não deixou a sua filha ir para a faculdade pública porque você tem certeza Temia, que né? ali ia dar um problema. Sim. Foram criado durante algumas gerações uma ideologia de gênero que se implantou ali que é difícil de mudar. Você pega a geração do Bolsonaro, as crianças hoje amam o Bolsonaro. Sim. As crianças são apaixonadas do Bolsonaro. Se ele tivesse 2 gestões, Pô, que cara. a gente vai mudar isso em nome de Jesus, a gente vai chegar lá. Nosso bate-papo aqui seria outro, né, Renato? Sem dúvida. E você vai ver geração de novos professores, de novos juízes, de pessoas mais bem preparadas que falam assim, olha, aqui não tem ideologia de gênero. Aqui nós defendemos a família, defendemos a liberdade. E aí você vai ver isso mudando, cara. Mas se a gente não lutar por isso, nunca vai mudar, Marcelo. Agora, Renato, o Flávio vai pegar uma caixa d'água toda furada. Vai. Cara, como é que faz para colocar água dentro dessa caixa d'água? Na minha visão, Renato, eu acredito que Brasília vai ter uma renovação aí de uns 40% dos deputados federais. Espero que sim. Eu tô falando a nível nacional, né? O Rio de Janeiro tem 47, 46. 46, né? É. Já foi 47. Agora, salvo engano, é 46, É. Marcelo. Então tem 46 deputados federais. A maioria, Renato, infelizmente, a maioria é só rede social. É importante, mas o cara esqueceu de fazer outras coisas a não ser, enfim. Sim. Eu acho que os bons devem se reeleger, mas o que vai acontecer com essa nova direita que está surgindo? O Flávio vai precisar muito de deputados, vai precisar de Brasília num todo, mas Congresso Nacional. Por quê? O Brasil é muito rico, a arrecadação é muito grande, Sim. a caixa d'água é gigante. Só que caixa d'água ela tem um ladrão, né? Você é É engenheiro, verdade. né? Perdão. A caixa d'água tem entrada de água, né? E quando ela tá cheia, a boia trava. Se acontecer um acidente, Tem uma fuga, tem um ladrão. é tanta água, por exemplo. A É. Noruega, a renda per capita de cada cidadão da Noruega, sabe quanto que é, Renato? Dá inveja. 1.800.000 dólares. Sabe quanto que é a nossa, cara? A nossa é vergonha. É vergonhoso. É vergonhoso. Então o que aconteceu? A caixa d'água Lula pegou. Quando o Lula assumiu a presidência, Bolsonaro deixou 54 bilhões nos Superávit. cofres, superávit. Nunca aconteceu. Todo mundo que entrega É verdade. o caixa furado é o seguinte, eu vou te deixar um dinheiro aqui, mas no dia seguinte, dia primeiro, tem conta para pagar, seca. Cara, ele deixou 54 bilhões. Um ano depois, o Haddad
conseguiu gastar os 54 bilhões e ainda gastou mais A 230. nossa dívida era quase 300. Cara, ou seja, Negativo. já venceu Déficit. no vermelho. E o Lula dizia o seguinte: primeiro ano a gente vai arrumar a casa. Eu vi, arrombou o Brasil em 400 bilhões, né? Logo no primeiro ano. E não parou. E hoje o que está acontecendo? Eles criaram 38 impostos. A só nossa que a dívida caixa passa d'água, Renato, da casa de trilhões, Marcelo. A nossa dívida. dizem que está em 3 Entendeu? trilhões. É. Cara, como é que. Renato, eu sei que o Brasil é rico. Como é que vai O F- equalizar isso? Vai o Flávio precisar de teve 2 mandatos no mínimo O do Flávio. Flávio, o nosso senador, que eu vou falar que é o futuro presidente, em nome de Jesus, vai ser nosso futuro presidente da República, o Flávio Bolsonaro, ele teve um professor muito bom, que é o pai. Sim. E uma das coisas que o presidente ensinou para nós brasileiros, e eu tenho certeza que para ele, foi colocar um corpo técnico, um corpo preparado. O presidente Bolsonaro escolheu a dedo seus Pô, ministros. Paulo Guedes deu show. Paulo Guedes, Tereza Cristina. Tarcísio, foi um Tarcísio, excelente, nossa. foi uma máquina Não é à toa que ali. vai ganhar a eleição Vai ganhar no desgraçada. primeiro turno. Vai no primeiro turno. turno. Então ele soube escolher o seu corpo técnico. O Flávio tem o mesmo caminho do pai, o mesmo O DNA. Flávio é um cara muito equilibrado. O Flávio é um Ele cara. passa isso. Né? Exatamente, ele passa a segurança Aham. de ser um cara equilibrado. Não é um cara de ficar Não, batendo não, de frente. o Flávio é um não cara vai do ficar diálogo. olhando pro retrovisor, ele vai ter que olhar pro para-brisa Eu na frente. recebi aqui o entendeu? André Marinho, eu falei, André, eu tinha raiva de você. Ele, por quê? Pô, cara, eu vi um vídeo teu, tu brigando com o Bolsonaro. Mas depois, graças a Deus, o Flávio foi lá. Foi. Cara, o O Flávio, Flávio é tem o cara essa... que ele é apaziguador. De todos da família, ele tem essa identidade com ele, ele traz legal. isso com ele. E eu tenho certeza porque ele já sabe, ele fala, eu vou governar para um Brasil, eu não vou governar somente para uma parte da população. Então ele tem esse entendimento de montar um corpo técnico, um corpo preparado, que ele já está fazendo isso, escolhendo a dedo. Ele tem a ajuda do Paulo Guedes hoje, ajudando a escolher a sua Paulo Guedes pasta. vem com ele? Não vem. Eu gostaria, mas ele falou que não vem. Mas é um cara que está 100% ao lado do Flávio, Sim, ajudando vai a escolher. auxiliar, né? Hoje Vai ele tem a auxiliar. ajuda do próprio Tarcísio também, ajudando com Tarcísio é vários engenheiro temas também, né? também. É um cara que é preparado, tem um conhecimento Muito. naquela área dele. Então ele tem diversas pessoas lutando do lado dele. E além disso, ele precisa sim de uma Câmara Federal forte com ele e um Sim. Senado Federal com ele, né? E, então, assim, a gente precisa ter uma renovação na Câmara Federal, precisa ter uma renovação no Senado também. São 2/3 do Senado agora que precisa ser renovado. Então, assim, a gente tem a oportunidade de colocar pessoas. Precisa ter 44 Qua- senadores. 40 são 40. 42 já é 50% mais 50% mais um, que são um. Né? Mas 81. tem votação que precisa ter De 2/3. 50 e alguma coisinha. né? Exatamente. É, E assim, mas tem tudo para a gente fazer, essa maioria do eu Senado. acredito. Então, ele vai ter uma estrutura de um corpo técnico, que ele vai escolher, vai saber escolher muito bem. Ele vai ter, em nome de Jesus, uma Câmara Federal e um Senado muito bem preparado do lado dele, que vai precisar derrubar essas leis malucas que foram criadas, precisa criar novas leis, precisam derrubar decretos malucos. Ele pode derrubar esses decretos que o Lula canetou Exato. sem o Congresso. Sem o Congresso. Ele Mas precisa- tem uma ele- validade para isso, né? E ele precisa implantar essas leis ali. Então a gente vai Entendi. precisar estar ao lado dele ajudando ali. Uhum. E esse é onde entra a gente. Como entra não o adianta Renato. o camarada votar no Flávio e votar num deputado de esquerda. Exatamente, exato. Isso tem que Esse ser é o muito recado bem que eu ia desenhado, cumprir. Sabe tá? por quê? Não adianta você. E eu estendo isso também para o nosso governo do Estado, tá? Você tem um presidente alinhado com a gente, você tem um governador que é desalinhado com a gente, você tem um Cara. presidente alinhado com a gente e você tem um Congresso que não é alinhado com ele. Ele não vai governar. Sim. Ele não vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Só por decreto. Então, Aí fica o difícil. ano mais importante para a Leis gente importantes não dá para fazer via decreto. não dá. Talvez sejam as eleições, corrigindo eleições mais importantes para a história do Brasil. Porque a gente está num momento que a gente está caminhando para uma Venezuela, para uma Cuba da vida. Sim. Então você precisa escolher seu candidato a presidente, seu candidato ao Senado, seu candidato a deputado federal, Estadual. deputado estadual e o seu governador, todos alinhados. E Marcelo, está muito fácil. Tem esse fio aqui, ó. Tem um lado da direita e tem um lado da esquerda. A direita defende a família, a liberdade de expressão, defende as forças de segurança, é contra a ideologia de gênero. Um exemplo. A esquerda ataca a família, como Eduardo Paes, está do lado de cá, Sim. atacando. Alinhado com Lula, Uhum. que defende o crime organizado, que fala os nossos traficantes. Sim. Nossos não, deles. Né? Traficantes deles. Que quando você fala, não, vamos... o PCC, o Comando Vermelho, não pode ser taxado como terrorista. Peraí, qual lado que você quer estar? Do lado de cá ou do lado de lá? Quem são as figuras que jogam no time do bem? Quem são as figuras que jogam no time do mal? Então você tem que escolher. Não adianta votar por Renato para deputado federal e você votar Eduardo Paes para governador. E aí você vai e vota para Flávio.
Você tem que saber quem está jogando no time do bem. Então Tem tá que- fácil de você escolher um lado hoje, Marcelo Tem que Greco. ter consciência de votar na Você não... chapa completa, nos Eu... 5 candidatos. Ô, São Marcelo, 2 senadores, né? exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, você não precisa gostar do Flávio Bolsonaro, você não Sim. precisa achar o Flávio Bolsonaro bonito, você não precisa gostar do Renato e achar o Renato bonito. Você precisa escolher um lado. Se você defende a família, se você está do lado do bem, você vem para esse lado de cá. Depois você vai para a internet criticar. Pô, você não fez isso, mas tudo bem, Sim. vamos trocar. Tá? E outra, dá 4 anos de oportunidade, porque a gente sabe que o lado de lá não vai fazer. Não está fazendo. Ele está arrebentando o Brasil. Olha a Bahia, Renato. Sei que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Olha a Bahia. Quanto tempo a esquerda governa a Bahia? Sempre. Sempre. Dá para comparar a Bahia com Santa Catarina? Pô, pelo Não amor de tem. Deus. E Santa Catarina nunca foi governada com a esquerda. Cara, é só abrir os olhos. Só. Ele inaugurou agora a água lá, né? Tu viu, Renato? Eu vi. Ele, em vez de fazer uma ponte, você que é engenheiro, ele pegou container. Container não gosta de água. Vai enferrujar, Renato. A ponte vai cair. Mas sem vergonha, fala para aquelas pessoas, coitada, que não tem instrução. A gente precisa levar luz para essas pessoas. Ele colocou container. Aquilo ali não. Aquilo é ferro. O ferro não se dá com Marcelo, água. ali é uma forma deles estarem fazendo manutenção, fazendo esquema, Sim. fazendo renovação de contrato, botando as empresas ali, e aí você sabe o que vai Ele dar. mentiu dizendo que ele ia fazer de tudo para a carne não aumentar. Ele não fala mais de picanha, né? Não, Ele nossa, ele não pode nem na ouvir minha falar gestão, o picanha. pobre vai comer picanha e tomar uma Então, não dá cervejinha. para comer carne, Uma- Renato. o Flávio fez agora uma enquete, até no Jogo do Brasil, que eu falei assim, Eu eu vi o vou Flávio fazendo fazer compra. com R$100. Vou fazer uma compra, fazer um churrasquinho para assistir Ele não o compra jogo. picanha. Não dá. Não dá para É comprar. R$130 o quilo da Então, picanha. sabe quantos dias um trabalhador hoje tem que trabalhar com salário mínimo para comprar uma picanha? 2 dias. 2 dias. Aí nos Estados Unidos, que oprime, que faz mal pro cidadão, 1h30 de trabalho, qualquer trabalhador que ganha o menor salário, ele pode comprar a mesma picanha. Gente, o que é melhor? Você falou do lado, você foi muito feliz. Você tem 2 lados. Esse lado de Exatamente. cá, o lado de lá. Cara, o lado de lá a gente já sabe os modus operandi. É Exatamente. usar a ingenuidade do povo, é contra a família mesmo, não gosta de religião. Religião que eu falo evangélica, cristão, não gosta. Ele mesmo já falou Faz isso várias chacota, vezes. fez agora no carnaval, Por pegar a família e colocar dentro dentro de uma lata. dentro de uma lata, ou seja, agora está se aproximando dos evangélicos. Eu fico bobo, Renato. Tô até fugindo aqui do que eu ia conversar contigo. Como que tem um pastor que, Ai, que Marcelo. consegue colocar um camarada que se diz soldado do cara que quer implantar o comunismo no Brasil há 30 anos. Estou falando do Eduardo Paes. Um pastor pega e faz aliança com o Eduardo Paes. Como, Renato? Me explica isso, cara, Não, porque acho que eles não têm a cara de não, a Marcelo, coragem não de tem explicar. explicação. Isso não tem como você explicar. É, mais uma vez, um absurdo sendo implantado e querendo usar uma imagem que não é deles. É um personagem que se levanta, Uhum. como se levantaram diversos nas costas do presidente Bolsonaro. E você Sim. está falando de pastor, está falando Sim. de religião. Eu vou Sim. te dar um exemplo de Otônio de Paula. Esse aí É um pilantra, esse é o pior é de um todos. vagabundo. Esse é o pior Aquele de dali todos. por quê? Frequentava a casa do A Bolsonaro. casa do Bolsonaro aparecia nas costas do Bolsonaro, tirava a foto e usava a imagem do Bolsonaro. Sim. Depois que ele se elegeu, não, eu não dependo mais do Não, Bolsonaro. e já falou que vai votar no Lula. É, e hoje É. ele tá lá fazendo oração pro Lula. Tá fazendo oração do lado do Eduardo Paes. E esse é o momento, Marcelo, que a população precisa escolher um lado. Exatamente. Eu espero que realmente você, eleitor do estado do Rio de Janeiro, saiba escolher um lado hoje. Se você está do lado bem ou do lado mal. Só tem E é a dois lados. oportunidade Em que, cima do independente da igreja que você frequenta, não porque o meu pastor direcionou, opa, o Opa. pastor não manda na sua vida, não. O pastor, O pastor não manda dentro da sua casa, pastor bota não. comida e paga a conta de luz Não. dele? Não. Então, O na voto hora é de seu. você ir lá, você fala assim, não, esse aqui não me representa, não. Esse aqui não, esse aqui tá do outro lado. Sabe quantos evangélicos tem no estado do Rio de Janeiro, Renato? 5.100.000 evangélicos, sem contar os católicos, que são cristãos também. Sim. Uhum. Então, assim, é um voto decisivo. Eu fiquei sabendo que o Eduardo Paes passou vergonha na região dos Lagos, no centenário das Assembleias de sabendo. Deus, né? O português esteve lá, foi bem recebido, outras representações políticas. Quando ele começou a falar, as pessoas se levantaram. É exatamente isso que tem que fazer. É isso aí. Porque ele pegou 20 milhões do Rio de Janeiro e colocou no bolso da Shakira. E a gente anda no Rio de Janeiro hoje, né? Tá tudo esburacado, tudo quebrado. Hiperviolência, população de rua quadriplicou com o Eduardo Paes e o comércio está quebrando. Por quê? Porque não existe o desejo dele de ajudar o comércio. Muito pelo contrário. Ele faz só na quer, Zona Sul, Marcelo. Ele faz na na hora Zona de Sul e ele quer o quê? Copacabana. Ele quer show, ele É, quer isso aí. Madonna, bunda lelê. Então, É isso assim, aí. o cristão, o voto do evangélico tem condição de mudar tudo isso. Estadual, federal, senador e governador e presidente também. Aliás, no Rio de Janeiro, o Bolsonaro ganhou o Lula no primeiro e no segundo. Foi. Então, assim, a população do Rio
Ela é mais Man- conservadora, ela ela é mostra. mais E a conservadora. gente, o recado que a gente deixa claro é que você mantenha esse olhar. Não adianta falar assim, não, mas o Eduardo Paes é um cara bom. Olha só, ele tá apoiando o Lula. Acabou, Ele tá do lado do Lula. acabou. Foi o que a Olha gente quem. conversou com aquela Entendo pessoa assim. hoje, né? Não, eu não voto nele por conta disso. E ponto. Exatamente. É exatamente isso. É, maior desafio da nova direita, Renato. Eu sei Uma, que são vários, mas me diga é, assim, o maior, o grande gigante que você vai ter que chegar lá e falar, vou bater de frente disso. A gente sabe que você é querido por muita gente próximo ao Bolsonaro. Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, que esse garoto é um é um fenômeno. fenômeno, sou apaixonado por ele. E outras, né? Você conseguiu, por você ser muito próximo do Bolsonaro, ser amigo íntimo, a tendência que essas forças da direita, que tem muita representação no Brasil, eles vão eh, pedir voto para você. Isso é fato. Mas você, como deputado, o mandato é seu. Sim. Qual o maior desafio, Renato, que você vai ter quando você chegar lá dia 1º de janeiro de 2027? Ô, Gregory, eu não vou dizer nem que talvez, não consigo dizer para você o maior desafio. São tantos desafios. O Brasil está tão virado de cabeça para baixo que eu não consigo mensurar para você que seja o maior desafio. Existe o desafio da segurança pública, principalmente no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu, como deputado, Puxa, futuro deputado do estado do Rio de Janeiro, a segurança pública é um ponto crucial no sim, nosso estado. Você vê uma operação que foi feita o ano passado, no Complexo do Alemão, ali da Penha, e eu até dou os parabéns aqui também para o Coronel Menezes, que sim. foi um dos responsáveis Foi, pelaquela elaborou. operação. Infelizmente houve perda na força de segurança, mas graças a Deus a população não foi atingida. E você vê o reflexo assim, não, foi uma operação dentro da comunidade, a comunidade não quer, 90% da comunidade Cara, aprovou a sim. operação. A sensação de insegurança no Queria, nosso e queriam estado. mais, tá, E Renato? queriam mais. Eu recebi diversas mensagens, pô, tinha que fazer uma por mês. O Pô, pessoal você falou, tinha que fazer uma aqui agora. Tinha que fazer na exatamente. minha, Você vê, tinha a que fazer população não aguenta pedindo. mais. Então, assim, falando do estado do Rio de Janeiro, talvez um dos maiores desafios do estado do Rio de Janeiro seja a segurança pública. Hoje A é, gente Renato. precisa lutar. Nós estamos no Recreio dos Bandeirantes, Renato. Né? 10h30 da noite, cara, deserto. Por quê? Tem restaurante, tem a orla. Eu lembro da minha juventude, vai pra orla, namorar. Renato, ninguém Não, quer você sair de não sabe casa. se você vai De ali, o cara dia, vai roubar um celular seu, vai te de dar um tiro, dia, pô. a milícia e à noite, Comando Vermelho. Ou seja, chegou aqui no Recreio, dizem, né, que tá chegando na Barra, quer dizer, a violência tá lá em cima. E o Eduardo Paes, ele foi não sei se foi em Boston, em Los Angeles. Segundo ele, gravou um vídeo lá, né? Que Uhum. ele é o prefeito promoter, né? Ele gravou um vídeo dizendo o seguinte: estou aqui para buscar informação e conhecimento na área da segurança pública para aplicar no Rio de Janeiro. Cara, Pô, eu preciso ir lá. Vai no não BOP, cara. precisa, meu Ó, o irmão. BOP, como é que eu faço para acabar? Porque a gente tem uma polícia muito boa, né? Tem. Essa é a realidade. Tu Das vê, melhores do mundo. se deixar os caras trabalharem, Se o você der crime não suporte para aguenta. eles, O problema é que exatamente. faz uma operação daquela exitosa, aí depois vem a imprensa, vem a Globo, vem o judiciário, e como é que faz? E assim, complementando a sua resposta, assim, nós estamos falando dos maiores desafios do estado do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, que seja a segurança pública. E um grande desafio, eu vou falar a nível Congresso hoje, talvez seja acabar com a sensação de impunidade para o crime organizado. Porque o crime organizado, ele vai para a rua, ele rouba um celular, ele vai com uma pistola, ele porta uma arma de guerra, um fuzil, uma granada, Aham. e ele sabe que, no máximo, no dia seguinte, uma semana, um mês, ele está na rua de novo. Então, essa sensação de impunidade por crime organizado, isso tem que diminuir, isso tem que acabar. Esse é um grande desafio que a gente vai ter, de mudar as leis, Mudar as de leis, implantar novas exatamente. leis. O cara que portar uma arma de guerra, ele tem que ter consciência que ele vai pegar 100 anos. Ele não tem que ter saidinha para ele de Natal, de final de ano, não. Não tem. Ele não tem que ter pensão porque o governo banca, porque ele tem um filho, tem isso, aquilo. Não tem nada contra a família que ficou ali, mas ele escolheu um lado. E essa sensação de impunidade, quem paga o preço somos nós, é a população de bem. Então a gente vai ter um grande desafio também em Brasília, que é acabar com a sensação de impunidade. Porque você vê os arrastões que acontecem no nosso estado do Rio de Janeiro, que desce garotado com 13, 14, 15, 16 anos, junta 30, 40, uau! A polícia prende, não consegue nem colocar dentro da delegacia. Não tem. No dia seguinte, ou algumas horas depois, eles estão na rua de novo. Cara, isso não pode Renato, se você fosse deputado federal hoje, você votaria a favor ou contra a redução da maioridade A penal? favor, A favor, a dizer sim? favor. Tem que... O cara com 16 anos, ele sabe o que está fazendo.
Ele não vai pra rua meter a mão no seu cordão, na sua pulseira e puxar, Faz porque, filho, pô. né, pô, pelo amor de Faz Deus. filho. Então, Pode votar se quiser, né? pode Se não votar, quiser tirar então o ele tem título. que assumir sua responsabilidade. Concordo. Entendeu? Parabéns. É isso aí. Posição. É isso aí. O pessoal do PSOL é contra, Ah, pô, né? O PSOL do PT, São os esse partido de espaços esquerda. que eu digo Cara, que a gente tem que maioria dos ocupar. assaltos que tem no trânsito, nos sinais, essa galera que desce aí o morro pra fazer esses arrastão, pode ver a idade. É. Sabe por que eles se escoram? Eu sou de menor, mas se baixar pra 16. E o Flávio tem um vídeo do Flávio dizendo que por ele baixa pra 14. Tem. Eu acho que sim. Nos Estados Unidos, um garoto comete um crime, ele responde como se fosse adulto. Tem. Claro, Então, assim, criança é uma coisa. Agora, com 12 anos, Renato, em diante, já sabe muito bem. Não rasga dinheiro, não come, né? Exato, Não exato. é isso? Como é que vai pegar e vai cometer um crime? E assim, muitas vezes são influenciados por outras pessoas que são um pouco mais velhas. Falam, não, eu faço, vamos lá fazer comigo. Então, a partir do momento que o cara tem medo de fazer, ele vai parar de influenciar também. E claro, a gente precisa criar oportunidade para os jovens também no nosso estado, no Brasil, para ocupar a mente deles. Porque mente vazia é oficina Do diabo, do do cão. demônio. Então, assim, do diabo. Então, a gente precisa ocupar a mente deles. A gente tem diversas áreas para poder atuar aí. E tem um Brasil aí que vai passar aí uns momentos que a gente, alguns anos, para botar ele no trilho. O Bolsonaro, ele trouxe o Brasil pro trilho. Quando começou a andar, pum, tiraram o comandante desse trem, entendeu? Eu queria pedir meu diretor, Renan, que colocasse as fotos do Renato. Pode soltar todas, mas tem uma ali que você tá com o Milei, cara, o presidente da Argentina. Tem, cara, isso aí foi muito bacana. E por falar em Argentina, né, a América tá ficando azul, Renato. Só falta o Uruguai. Pode soltar. Isso aí foi a Isso é motocicleta. Moto Capital, em Isso, foi em Brasília. Brasília. Eu falei pra você Aí. que eu tive com ele, tava junto com ele Cara, lá. ano que vem eu vou lá, Renato. Eu acompanhei ele. Ano que Tava vem no eu vou trio do lá. lado dele. Olha que legal. Do Neymar. Aí, Aí. ó o Milei. Isso foi véspera da posse do Milei. O presidente esteve comigo em Angra. Isso foi 2023. 23. Eu acho que a posse dele foi 8 ou 9 de dezembro. Não vou lembrar o dia exato, mas foi um desses 2 dias. O presidente me convidou. Eu estava em Angra. Quando ele me ligou e falou assim: Renato, você vai fazer o que amanhã? Legal. E aí eu falei para ele que estava trabalhando e me convidou. Eu fui o único que não era parlamentar e estava no meio disso aí. Renato, tá ficando azul, né? Tá ficando, vai ficar. E Tá o Brasil, pode, né? pode pedir para voltar, tá ficando Pode. azul igual aquele mar ali, ó. Ah, que legal. Isso ali é Isso aí a onde? gente pescando, hein, Onde tem Angra? os navios boia lá. 5, né? Isso. A gente foi pescar porquinho nesse dia. Tá? Renato, pescador mente? Ele aumenta, né? Mas Diz não que o inventa, ele Bolsonaro aumenta. dava uma exagerada, né? Falava que pegava uns robalos desse tamanho. Não, ele pegava, ele era bom de pesca. Sempre gostou de pescar. Família. Natal. Cara, vamos lá, tive no Paraguai. Tem um mês. É tudo isso que a gente tá vendo. Filas de brasileiro entrando no Paraguai com a carteirinha de trabalho que o Lula desempregou muita gente. Ele dá o bolsa e o cara não pode assinar carteira, né? Dá o auxílio e não pode assinar. Então, o Paraguai, a Lupo foi a primeira empresa que foi para o Paraguai. Assim, uma mega empresa. Chega lá, 10%. Aqui no Brasil, a Lupo pagava 31% de cara. E aí, embora até 40%, enfim. Nós temos produtos hoje aqui no Brasil, por exemplo, destilado, uísque, vinho, licor, 82%, Renato. De imposto. 82%. Não Nos Estados Unidos é 7%, no Paraguai é imposto único, 10%. O cara tá esguelado. Ele vai pro país vizinho e, detalhe, ainda leva brasileiro. Leva Os brasileiro, brasileiros estão vai levar, atravessando a fronteira. Cara, eu tive lá, o comércio pujante, Renato. Vendendo pra caramba. Conheci a Cell Shop, é de um brasileiro do Paraná. O cara tá vendendo 1 bilhão e 300 milhões. Nossa. Igual você, assim, começou filho de família pobre, o cara foi crescendo, o shopping dele é gigante e tá construindo um outro shopping enorme. Que bacana. Você vê o poder de governança, por favor, gente. Gregory, eu tive agora, você tá falando que teve no Paraguai, 20 dias atrás eu tive na Argentina. Você vê como mudou a cabeça do argentino, que eu frequento a Argentina, eu gosto, que é um país vizinho, e ainda mais que assim, a moeda estava desvalorizada, então a gente sempre ia para lá 2, 3 vezes no ano para poder visitar, e ficava fácil você ir ali. Aí agora eu fui para um lugar que eu não conhecia, chamado Ushuaia. Eu fui para El Calafate e Ushuaia. Finalzinho, né? Finalzinho. Lá em cima, já depois o Oceano Pacífico e depois a Antártica. E fui buscar neve, porque foi meu aniversário, esse criança gosta de neve, fui levar. Também, lua de mel foi para lá. E aí eu fui perguntar assim, por que eu fui fazer um passeio chamado Trem do Fim do Mundo. O nome do passeio é esse, porque lá é considerado já o fim do mundo. Peguei 17 graus negativo. Caramba. Um frio absurdo. Neve. Tava nevando. Porque justamente em poucos lugares perto da gente estava nevando, que seria lá em cima. E eu fui entender por que 10 horas da noite eu estava buscando um restaurante para comer, eu tinha que esperar. Fila.
Por que que eu fui fazer a reserva do passeio do trem do fim do mundo só 3 dias depois que tinha vaga? Olha aí. Um lugar que frio pra caramba, Uhum. uma cidade de 70 mil habitantes, uma geografia que não ajuda lá em Ushuaia, que é Tipo um uma vale, né? praia, assim, é um vale, é literalmente um vale. E aí eu fui perguntar, aqui os comerciantes não pagam imposto. Aí que legal. Tá Aqui o explicado. morador não pode pagar imposto. O atual governo ele dá incentivo para que a cidade desenvolva. Fui visitar um loteamento que estavam fazendo, $5.000 um terreno de 400 metros com água, luz e esgoto na porta. Pronto para você construir. Olha a diferença de uma gestão para outra. O cara que vai, quer Deu empreender, inveja, que não quer, deu, sei lá, pô, você tá doido. Eu falei assim, apesar do frio todo, não iria morar lá, mas eu falei assim, cara, para você pensar, cara, não paga imposto. Caramba. Eu fui olhar um casaco que você ia pagar aqui R$ 2.000, Não, lá é 200, barato. R$ 300. Pô, comprei muita Quando coisa você no faz a Paraguai. conversão, Pô, assim, comprei perfume, cara. eu falei assim, caramba, Eu cara. não acreditei os valores lá. E E você tudo vê a original, cidade, tá? exato, Comprei mas dentro tudo do original. shopping. Lá não pode tributar, porque é um incentivo do governo. Aí você não conseguia chegar no restaurante e comer. Por quê? Todo mundo ali Todo comprando. mundo, é o giro, é a máquina acontecendo, Aqui, Renato, entendeu? o comércio está quebrando no Rio de Janeiro, Renato. Infelizmente. O restaurante, a maioria, as lojas, ninguém aguenta, porque o cara, ele O cara paga trabalha para pagar tanto. imposto. Um terço do ano ele trabalha para pagar E por imposto. falar em turismo, né, crescimento, Bolsonaro, eu lembro que ele falou algumas vezes para transformar ali o Tá? arquipélago da Ilha Grande, para trazer hotéis, igual tem Uma a rede Cancún. Hotel Hilton, É. transformar numa Cancún. Cara, você como deputado federal, você Eu consegue vou batalhar muito. batalhar, né? Isso é Porque isso uma das. gera emprego, Isso é um Renato. pedido pessoal do Isso presidente gera emprego, Bolsonaro. cara. Isso Isso, a gente fomenta a precisa rever economia. algumas leis. Isso é Sim. importante, porque a gente tem uma região muito travada. Não estou falando para você liberar e acabar com o meio ambiente, não é Sim. isso. Mas Mas também você não compensação, pode né? congelar e impedir uma cidade com aquele potencial de crescer, de ajudar a população. Pô, quantos empregos Então, não vão assim, gerar, né? demais. Então, algumas coisas precisam ser revistas. Não dá para você pegar um hotel como o Vila Galé, que é na beira, depois do Colégio Naval, Sim. com mais de 200 quartos, um lugar bonito, e o cara vai ficar no hotel e não tem um cais para o cara embarcar. Porque o potencial de do turismo, ele está no mar. Porque existe uma lei ambiental do Ministério do Meio Ambiente, para a Secretaria, para ICMBio, que foi criado, que ao redor de algumas ilhas que eles escolheram, salvo engano, são 29, a um quilômetro e meio você não pode ter nada. E esse raio de influência atinge essa praia. Tem que ter algumas exceções. O turista que ele vai para ali ficar hospedado, que ele paga até quase R$ 2.000 numa diária, Pô. ele quer pegar um barco e sair para visitar o mar. A maioria Lagoa quer Azul, fazer Lagoa isso. Verde, Aham. né, Praia Secreta. Ilha Botina. E aí fala assim, não, mas não pode ter aqui, porque a lei que foi aprovada lá em 1996 cara. impede isso. Então a gente Retrógrado, precisa, né, gente? Você vê, a prosperidade exatamente, está ali do lado, tá do cara. lado, tá E assim, eles ó, você tá impedem. vendo e você Mas não isso consegue. depende do quê? Isso depende de um projeto de lei. Projeto de lei Precisa Brasília? Brasília, porque isso foi um projeto criado em 90, aprovado, homologado em 96, durante a usina nuclear. Então eles escolheram 29 ilhas em Angra para fazer monitoramento. Uhum. Só que tem algumas que você tem que ter algumas regras e exceções para isso. Esse exemplo do Vila Galé. Pô, onde era o presídio, Renato? Aquilo lá tá. Aquilo está abandonado. Cara, imagina É um 2 hotel rios, do ali, outro lado da Renato. Ilha Grande. Imagina um hotel. Um hotel gigante ali. Com Então tratamento de você não esgoto. precisa Porque tem como acabar com fazer. o meio ambiente, você não precisa depredar o Você meio imagina ambiente. quantas milhares de pessoas, Renato, não vai pegar um barco ali para atravessar, o cara do barco vai ganhar um dinheirinho, o cara do hotel, cara. Você conhece um pouco a Baía da Ilha Grande. A Ilha Grande tem uma das praias mais bonitas do mundo, chamada Lopes Mendes. Eu já Se fui você lá. for na É internet, linda. ela é a 8ª ou 9ª praia mais bonita do É mundo. linda a água, a areia Do mundo. branquinha. A Ilha Eu já fui Grande, de barco e fui por dentro do mar. exatamente, tem andando. mais 2 quilômetros de extensão de praia. É muito grande. E tem onda, né? Tem, e a Ilha Grande é considerada patrimônio mundial da Unesco. A gente precisa rever algumas Levanta coisas. essa Né? bandeira, né? Eu vou levantar. Cara, E eu levanta. falo muito com o pessoal da Ilha Grande, muito povo de Angra, que eu E vou eles brigar por querem. aquilo. E Querem. eles querem, porque isso vai gerar emprego para eles mesmo. Os caras dependem da pescaria. Chega uma época do ano que não tem como. Não, Né? tanto a Porque sardinha como o camarão que tem um segurar. defeso. E eles vivem de quê, Renato? Aí um auxílio do governo Sim. de R$ 600, que o cara não quer. Mas se ele tem um emprego dele lá para trabalhar de garçom no hotel, de faxineiro, de Ele pedreiro, pode de ser um pintor, guia turístico, ele pode ser um conhece o guia, mar, você ele sabe. sabe do mar, ele sabe os pontos de mergulho, ele sabe o que é bom em Angra, ele sabe as melhores águas.
Então, assim, cara, tem um potencial absurdo a nossa Cara, região. incrível. Você vê, Cancún foi fabricado, né, Renato? Foi Cancún não fabricado. existia. Eu tava Angra, falo que pode ser muito melhor. A região muito, Costa cara. Verde, que é uma soma ali entre Mangaratiba, Angra e Paraty, ela pode ser muito mais. Então, assim, a gente vai brigar muito por isso, ô Marcelo Gregory. E vamos brigar? Vamos brigar junto. E eu conto com você, tá? Pode contar comigo. PCC e Comando Vermelho. Foi classificado, né, como organizações terroristas internacionais. Teve o dedo do Flávio, Teve a mão. a mão. Cara, o nego tá pulando. Ah, o Flávio, ele tá remando contra a maré. Falei, Não pô, tá, remar né? contra a maré? Não Pô. tá. Aí o Lula, eu gosto, essa cachaça que o Lula tá tomando, vou parabenizar esse fornecedor, porque o Lula, ele acionou o modo sincerão. Ele falou várias vezes que não queria, porque isso ia mexer com a soberania do Brasil. Soberania A do soberania Brasil. já foi embora há muito tempo, Esquece. né? É. É. E aí depois ele falou, eles querem esse tal de Marco Rubio. Marco Rubio foi o cara que sofreu lá, os pais dele, que ele é de natural de Cuba. Sim. Depois foi para os Estados Unidos, se formou, virou um cara muito próximo do Trump. E o Rubio, depois da reunião com o Flávio foi fazer o quê lá? 48 minutos sentado conversando com o Trump. Nenhum presidente conseguiu isso até hoje. Ele E aí recebe, fazia um ele chacota aperta que nem 10 iria minutos. receber ele, que nem estava na agenda. Aí depois falaram que era IA. É. Aí não é mais IA. Aí depois ele foi pro Marco Rubio e conseguiu, cara, algo muito importante. Classificou o PCC, o Comando Vermelho, sim, como organização, e são. O que você acha, cara, disso aí? Vou abrir um parênteses nisso. Nesse dia que ele estava com o Marco Rubio, eu estava conversando com ele a meia hora antes dele ser recebido. Eu estava numa agenda, e aí tinha uma pessoa que tem um carinho por ele, conheceu ele desde pequeno. E eu falei, ó, ele tá nos Estados Unidos, tem uma agenda, não sei qual era. Deixa eu falando com ele. E ele fala, mergulhador, ó, eu tô pronto aqui para poder, eu vou ter reunião, que eu tô na Casa Branca. Caramba, E eu que tava legal, conversando hein? com ele dentro da Casa Branca, Bacana. aguardando a ser atendido. E essa é a relação que a gente tem muito próxima ali, né? É um cara que eu admiro muito. O Flávio, ele teve a coragem, o nosso futuro presidente, e a capacidade de enxergar lá na frente que para a gente ter um Brasil melhor, um Brasil seguro, ele precisa ter coragem e combater o crime organizado. Porque o atual governo Lula, ele defende o crime organizado. Como você disse, Pô. a cachaça da sinceridade, deve ter alguma coisa ali. Ele fala assim, nossos traficantes. Nossos traficantes. Não, Não meu é meu não. também não. É dele. Sim. Por que você defende tanto uma Cara, classe por quê? do E aí, crime Renato, ele organizado? tirou 4 bilhões e 300 milhões que as Forças Armadas, que fiscalizavam ali as nossas fronteiras, ele tirou logo em seguida. Tipo assim, eu vou dar mais uma colherzinha de chá pros amigos. É. Pô, cara, Tipo tá assim, muito tá claro. deixando o recado, né? Cara, se Olha, eu ó, fosse eleitor do Lula, eu falar, opa, pô, aí peraí, não, meu né? irmão, o cara diz que o traficante é dele. Aí tira recursos que vem combater o tráfico. Peraí, eu acredito que muitos brasileiros, Renato, vão repensar, Deus vai iluminar, vai repensar e vai falar, não dá mais pra votar. Eu votei no Lula, Renato. Votei no Lula 2 vezes. Graças a Deus, as 2 vezes que eu votei, ele perdeu. Ainda bem que você mudou. Mas sabe por que eu votei no Lula? Eu era garoto, o meu patrão, né? Eu me formei no Senai e meu patrão falava que o Lula era bom. Minha primeira profissão, inclusive, eu torneiro mecânico, mas eu tenho os meus dedos aqui, tá? Dizem que ele tirou de propósito, e deve ser verdade, sem vergonha. E aí eu fui influenciado, mas depois isso mudou, a cabeça foi melhorando, convivendo, estudando, enfim. Mas esse camarada, Renato, assim, pela idade dele e as coisas que ele faz, dá mais um mandato pro Lula, cara. Não, gente. Vou te falar, ele vai empenar a economia do Brasil, empenou a economia, diminui-se o emprego, diminui a capacidade de fazer compra. Renato, você vai Marcelo. fazer compra hoje, Não, pelo amor de Deus. vai com o mesmo valor que você fez a compra mês passado. Eu duvido, Renato, que você vai comprar os mesmos itens. Por quê? O poder de compra está diminuindo. Se você tiver uma família de 4 pessoas em casa, pegar um salário mínimo de R$ 1.600, se for fazer uma compra decente para sua família, você não faz. Você ainda tem luz para pagar, você tem água para pagar, você tem escola, você tem combustível, você tem alguma prestação, tem internet. Ou seja, você não vive com um salário mínimo. Não vive. Hoje não dá, não tem condições de você O viver Elon com Musk salário falou, né? Poxa, como é que o brasileiro sobrevive com salário mínimo? Não consegue, hoje não consegue. Então você tem um cara hoje no comando de um país que ele não foi governar. Ele foi com uma sensação, um ranço de vingança. Ele foi ali como se fosse para poder arrebentar o Brasil mesmo e principalmente a direita. Ele culpa o Bolsonaro pela prisão dele. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Então não fizer essas merda dele. Sim. Entendeu? Lá atrás. Então, assim, isso foi uma decisão que ele tomou. E ele paga o preço, pagou o preço.
e foi tirado, ele não foi, ele foi descondenado É. para poder sentar e estar ali. Ele Então não é inocente, ele né? não é inocente, Não. ele não foi governar o Brasil. Ele foi ali com espírito de vingança. E quem paga o Exatamente. preço é a população hoje. Uhum. Então não dá para você, hoje, deixar a população mais 4 anos sem direção, afundando num buraco. Sim, E aí você pega um cara hoje, que eu volto a dizer, o Flávio é um cara preparado, sim. é um cara Já tá na política há equilibrado, muito é um tempo. cara novo, tem a metade da idade E dele. conversa muito, né, com todo mundo, Conversa né? muito, né? O Flávio tá aí, o cara defendendo o crime organizado, o Flávio teve a capacidade, a coragem de ir lá e falar assim, não, para eu governar e ter um país melhor, eu preciso ter a segurança do meu país. E vale lembrar, Renato, que depois da classificação prendeu 3 empresas e o careca do INSS era um dos operadores dessa empresa que botou grana nos Estados Unidos. E o careca do INSS dava 300 mil reais de mesada pro filho do Lula. Logo, por isso que o PT não queria que... Alguma coisa tem de errado, né, Cara, Marcelo? por isso que o PT votava contra a CPI. Por quê? Ia chegar no filho do painho. Exatamente. E olha, um gancho bem muito importante. Olha a importância da gente mudar mais uma vez a Câmara e o Senado. Eles conseguiram derrubar a CPI do INSS. E comemoraram E o como se pre... aquilo fosse uma Foi, vitória cara. assim, E da coisa aprendeu... mais correta do Se mundo. avançasse, se aprender o filho do Lula, ia chegar em Por outros isso que caras também. precisamos, mais uma vez, renovar É a Câmara exatamente Federal, o isso. Senado Federal. Senado, A gente Câmara. precisa de pessoas de bem lá. Porque na hora que tiver que tomar decisões corretas, aqueles que estão lá não nos representam. Ou seja, hoje a gente poderia estar aqui dizendo o seguinte, pô, pegaram os caras, né? Pegaram todo mundo que estava roubando A dinheiro dos gente vê aposentados. cada absurdo Renato, e os hoje. aposentados que eles estavam tomando dinheiro, sabe quem são, Renato? É o aposentado que não tem o aplicativo, não tem internet, não tem um celular, não tem um tablet. Lá do Piauí, lá do interior do Amazonas, o cara que está em cima da cama, que é paraplégico, que é cego, eles estavam roubando essas Ele vai pessoas, ali Renato. roubando R$1, Olha, R$2, só que são de olha milhões a de maldade brasileiros. desse filho da mãe, É cara. isso Desse mesmo. filho do Lula, meu irmão. Tava tomando dinheiro, era desses aposentados. Não é já era dos aposentados, enfim. Já é grave, mas é da classe mais pobre, que tá lá na pontinha do Brasil. Marcelo Gregório, eles não estão preocupados, mais uma vez, com a população brasileira. Eles são Eles ruins, não cara. estão preocupados com a classe A menos alma desses caras favorecida. é a pior espécie que tem, Renato. Exatamente. Então, assim, tá fácil escolher um lado hoje. Tá fácil. Tá? Você joga bola? Pouquinho. Joga de Corra quê? atrás da bola, tá, né? Joga de quê? Eu fico mais ali, mais pra trás, no meio do campo pra trás. Dando porrada, né, Renato? Não, Deu só pra ver que ele cercando. bate, viu, galera? Ele gosta de bater. Não tem nem mais tempo. Mas vai precisar de gente lá em Brasília com coragem, Obrigado. né? Não é coragem de xingar palavrão, não. Não, É não, coragem não. de fazer o que você está fazendo. Não tem medo de enfrentar o sistema. Você está com as mãos limpas, Sim, ninguém te acusa de nada, você não responde em processo criminal nenhum. Então, para você é fácil pegar e fazer o que o Nicolas faz. verdade. Aí o Nicolas fala, me acusa de ladrão. Não pode. Ah, o Nicolas, semana passada, mandou 550 mil para comprar um ônibus para uma Isso. cidadezinha lá. Tá legal? Então, o que vai acontecer com você chegando lá? Então, nós vamos bater aqui um bate-pronto. Bora. Já jogou vôlei? Já. Tu tem uma Mas não altura sou pra jogar jogador de vôlei. É. Renato, acho que gostava mais de ficar no videogame, Nunca pessoal. fui do videogame, eu era mais da pesca. De ficar no mar. Legal, Renato. Vamos lá, gente, fazer um bate-pronto aqui, né? Deus. Em primeiro lugar, é tudo pra mim. Deus se eu não conseguia chegar onde eu cheguei se não fosse Deus. Ele é referência, é o meu guia. Deus eu vou deitar hoje, Marcelo, eu chego em casa, eu vou ler um versículo da Bíblia. Eu vejo você sempre posta. E eu até posto, uma vez ou outra eu posto, vou legal. deitar, eu levanto, eu sento, eu ponho a mão na Bíblia e agradeço por mais um dia que está se iniciando. Eu demorei 2 anos e meio lendo a Bíblia, eu li a Bíblia inteira. Eu não sou, assim, um conhecedor imenso da Bíblia, mas dependendo do que você fala, eu, não, já passei por aí, não, já passei ali. Sim, mas conhece o Então, básico, assim, eu né? conheço o básico e eu volto a dizer, Deus me honrou de uma forma que eu nunca esperava. Entendeu? Família. É tudo, é a base, o alicerce. Eu vi aí, Se você família não tiver uma bonita. família estruturada, quando você chega, às vezes, em casa, você chega cansado, chega estressado, e aí você vê seus filhos te abraçando, brincando, às vezes dormindo agarrado ali comigo, eu nem brigo, eu falei, não, vem pra cá, vamos dormir. Legal. A minha esposa também, uma companheira absurda, segura muita barra, porque você vira uma figura pública, você Aí, acaba sendo atacado. As mentiras, né? Exatamente. Então, sem as injustiças, e se a gente não tem essa família estruturada, fica mais difícil de você caminhar.
E quando você sabe que tem uma família que está ali te aguardando, É. as coisas se tornam mais fáceis. Deus, pátria, família e Liberdade. liberdade. É. Sonho. Uma cidade que eu possa ter meus filhos crescendo, que é chamada Angra dos Reis, um estado chamado Rio de Janeiro, onde você tem uma beleza também absurda e você tem a segurança no estado do Rio de Janeiro, e um país justo. Certo. Eu brigo hoje por um sonho, porque da onde eu saí, aonde eu estou num propósito, numa missão. Então eu tenho um sonho de ver um Brasil melhor. E eu acompanhei o presidente Bolsonaro nos 4 cantos desse Brasil, e eu vi o sonho dele de querer um país justo. O Rio de Janeiro tem jeito, Renato? Tem jeito, tem. O que Só precisa ser escolher as feito? pessoas certas para estar no comando. Tá? Que o Brasil tem jeito, o Rio de Janeiro tem jeito. E não adianta, tudo passa pela política, né? Tudo passa pela política. Um imposto pela política. Frase do Bolsonaro: Tirar um imposto, passa pela se o bem não política. ocupar o espaço, uma ocupa. Uhum. Então alguém vai tomar a decisão Sim. por você, vai votar numa lei que vai te favorecer ou te prejudicar lá na frente, e aí a gente precisa ocupar esses espaços. Tem duas coisas que o ser humano não foge, Renato: oportunidade e depois o arrependimento, né? Exatamente. Você tem a oportunidade de mudar, de fazer, aí não fiz. Aí depois vem, poxa, me arrependi. Na política acontece isso. Muito. Eu sei que teve gente que não votou no Bolsonaro no primeiro mandato dele e votou no segundo. E falaram o seguinte: pô, me arrependi de não ter votado nele. E Aí no hoje é o segundo Brasil. votou. Então, assim, a dor do arrependimento de não ter feito aquilo que é o óbvio deve ser muito ruim. Marcelo, eu vejo isso a nível Brasil, eu vejo isso a nível de cidade, porque eu perdi uma eleição em Angra por uma diferença de 600 votos. Sem Foi nunca 1000 e ser pouquinho, candidato, sem né? nunca ser candidato. Se você divide no mês 600 votos pro lado de cá, eu tinha ganhado. Eu vejo as pessoas me pararem na rua hoje e falam assim: olha, eu não votei em você. Eu me arrependo. Olha só. Eu vi com essas palavras e vejo, eu me arrependo. Pode contar comigo. Porque eu Bacana. não sabia que era assim. Eu tive na Ilha Grande semana passada, na hora de me despedir, uma senhora, quase 60 anos, me abraçando, chorando no cais, falando para mim: meu filho, você é a nossa luz, não desista. Então, assim, você se torna uma referência, se torna já literalmente uma luz. Então, assim, a gente acredita aí num país muito melhor. Renato, obrigado pela tua Eu que agradeço. sinceridade. Foi uma honra A honra é minha. bater um papo contigo. Você é um cara que tem uma luz muito bacana. Obrigado. E é a luz de Deus, né? Pessoas boas, a gente. Uma energia boa. É, Você também. Assim, né, eu acho que é a segunda vez que a gente se encontra. segunda vez. Segunda vez que a gente se encontra, assim, desde a primeira vez, existe a questão de empatia, né? Ah, é. Você encontra pra pessoa e fala assim: não, esse aí é um cara bacana. E Legal. tem pessoas que você encontra que você aproxima, parece que tá carregado com energia negativa, você não quer estar perto. E você é um cara bacana, é um cara que eu tava ansioso para vir aqui, sentar e ter esse bate-papo e te agradecer por essa oportunidade. A mesa tá sempre disposta, tá, Renato? Quando você Obrigado. quiser, isso aqui, a hora que você precisar vir para cá, falar, quero Muito gravar, obrigado. a mesa é sua, né? Muito obrigado. E essa mesa aqui eu tenho o prazer de receber pessoas como você, Obrigado. que Tá. traz conhecimento, dados, informações verdadeiras. E a gente só tem a agradecer. E se eu puder deixar um recado também, se puder Vai. olhar as redes sociais do Renato Sim. Araújo, Renato Araújo RJ, A gente vai me deixar siga marcado lá no teu lá tanto no Instagram como também no Facebook. nossos seguidores. Vocês vão ver que o não Renato seguem. não é um personagem que foi criado como a velha política faz. Muitas pessoas criam um personagem para se apropriar de uma imagem que não é dela. Então, sou um cara que acompanha o presidente Bolsonaro no Brasil. Eu tive a oportunidade de ter o presidente Bolsonaro no aniversário do meu filho na minha casa, Natal na minha casa. Eu tive a oportunidade de estar dentro da casa do presidente Bolsonaro e ver um cara simples, honesto, sincero que ele é. E tive a honra de ser escolhido, um dos poucos escolhidos Sim. para caminhar ao lado dele. Teu Então, assim, apoio do vocês vão ver Bolsonaro. ali nas redes sociais que o Renato teve nos melhores momentos, nos piores momentos ao lado do presidente Isso que é Bolsonaro. legal, Isso né? se chama lealdade, Marcelo. Uhum. Então, assim, Isso é eu o mais legal, continuo nos aqui. melhores momentos é mais fácil. É fácil, né? É. Mas quando ele O que é estava lá mais em... difícil, Renato? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? não sei. Soltar fogos é Isso fácil, é né? Tô lá no fácil. Maracanã, ei, gol do É, Flamengo. agora você vê Agora, ali o na hora da cara... facada, do hospital, só quem realmente Marcelo, tem... eu me lembro, fico arrepiado de falar uma vez em São Paulo, que estava numa caminhada, tirando acho que o episódio pior para mim, que foi o do Rio Grande do Norte. Ele começou a tossir, eu estava no quarto, dividindo no mesmo quarto, mas eram separados. Um suíte grande, tem Uhum. 2 camas separadas no quarto. E o presidente só tá bem. E ele tossindo, a gente chegar no quarto, assim, no banheiro, que deixou a porta Caramba, aberta. cara. Deu e o Capitão Santos ter que segurar ele, porque ele quase desmaiou com refluxo e ter que botar ele na cama. Caramba. Então, assim, a gente presenciou diversas coisas ao lado dele que é difícil
ali, mas a gente não queria sair. E eu me lembro muito, muito, porque às vezes eu ficava fora 4, 5, eu já fiquei 7 dias fora de casa, e eu ligava para casa e contava para minha esposa, e ela falava assim: Renata, acompanha ele que ele Que precisa. legal, Renato. Tua esposa foi Então isso, assim, compreensiva, é né? isso que eu falo que é a família, Olha, que é a base. isso é Eu já vi o importante, tá? Flávio falar com ele na minha casa, o Flávio Bolsonaro falou assim, de me chamar irmão, de falar assim: meu irmão, nós temos correria, ficar para lá e para cá, eu te agradeço por você estar acompanhando meu pai. Que bacana. Então isso é uma E coisa ele que vai chama-se ficar lealdade. muito feliz com a sua vitória, tenho certeza. Se Deus Tipo assim, quiser. vai ser um orgulho, né? É, É um amigo, porque você não tem. Os nossos irmãos de sangue a gente não escolhe, é pai, verdade, parente. Agora, o amigo a gente escolhe, é né, Renato? verdade. E ele te escolheu. E eu sou Com grato a Deus. certeza que ele tá feliz. Obrigado. Gente, estamos chegando no finalzinho, tá? Queria soltar aqui nossos patrocinadores, Renato, que ajudam a gente aqui nesse programa. É, Enquanto isso, gente, olha, eu vou deixar marcado ali o arroba do Renato, sigam ele. Se quiser mandar mensagem, ele tem uma equipe muito legal, tá? Renato, 4% só dos brasileiros assistem podcast e se inscrevem. É cultural, mania, não sei. Gostam, enviam até para outras pessoas, mas acabam não se inscrevendo. Então, queria pedir você, se você gosta do nosso programa, se inscreve no canal. Se você gosta, faz assim. Se você não gosta, faz assim. Aqui não é esquerda, não. Esquerda não gosta de ser confrontada, não. A gente gosta, né? Dá uma sugestão boa, manda recado pro Renato também, tanto no meu Instagram, que eu vou deixar colaborado com ele, quanto no nosso podcast. Eu tenho mais de 10 milhões de visualização no Instagram. E o canal tá chegando a 1.500, que o canal tem, você acha que é o sexto ou sétimo que eu recebo aqui. Uhum. E mais uma vez te agradecer aqui o nosso amigo Márcio, lá da Batata Crack. Conhece? Conheço, conheço. Conhece o Márcio? Não conheço mais, conheço a batata Você vai crack, conhecer ele, muito eu vou te bom. levar lá na fábrica dele, tá? Lá Obrigado. em São Gonçalo. Ele vai te conhecer e vai gostar. Um cara assim, tipo o Emílio, só que menos um pouquinho. O Mais Emílio é muito tranquilo. brincalhão. Vamos próximo aí. Outro você vai gostar, Renato. Olha que prato bonito. Risoto de camarão, num lugar que eu acho que você não conhece, Renato. Barra de Qual? Guaratiba. Não conheço. Cara, é lá na Barra de Guaratiba, o restaurante Cancún Beach. Tem 150 mil seguidores já. Cara, a Sorvetinho. vista é maravilhosa, cara. Um carpachozinho, Tô um até ficando com pastelzinho de fome. camarão. Aí, ó. Que Peixinho peixe é esse, Renato? Que frito. peixe é esse, Aí não dá Renato? pra saber. Você combina, Renato? Mas frito assim, Não dá pra saber, não. Deve comendo a ser. gente sabe Deve qual que é. ser aquele dourado. Renato, ali é a Baía da Marambaia. O Aquele lugar é Dá maravilhoso. licença, gente. O presidente Bolsonaro fica um pouquinho pra cá que não tem. Aham. Lá na Lá Vila na Militar. Vila Militar, ali na base. E o Lula, quando chega aqui, né, porque ele também vai pra lá, dizem que fica cheio de urubu voando ali. Olha só que legal. Esse Vou lugar te é levar muito lá, tá, bonito. Renato? Esse cara é um Muito amigo, bacana. tá? O Wanderson lá da minha igreja. A comida é boa pra caramba, a vista, Muito maneira pra bacana. tirar foto. Se você quiser descer pé na areia, ele Muito agora vai bom. colocar jet ski pra fazer um rolezinho Que com os bacana. turistas. O pessoal tem gostado demais de lá. Me convida que eu vou. Vou te levar. E a Elite Watch, eu só uso relógio da Elite desde então. Sabe quanto custa um Tag Heuer? Não. Começa com 15 mil reais, né? E vai embora. Um amigo nosso estava aqui no recreio de dia, ele e a esposa sentado na beira da praia, tomando ali um chopinho. Os caras vieram e levaram o relógio dele. Um relógio de 85 mil. Você pode usar um relógio parecido, bonito, à prova d'água, muito mais barato. A Muito mais Elite, barato. ela vende por atacado para quem quer ser revendedor. E aí, tá aí, Muito gente. bonito o Depois relógio, segue lá Marcelo. o Instagram deles. E Um tem abraço lá pro vários amigo. relógios. Você vai conhecer também o João Vitor lá. Esse é Mito Cássio. Falando nisso, o Bolsonaro usa aquele Cássio sim. Usa, Que eu usei quando era antigo, moleque, com 13 anos. É isso. Até hoje. Gente, muito obrigado. Renato, gostei demais de conversar contigo. Marcelo, eu que agradeço. Prazer, tá? Mais uma vez a sua oportunidade. equipe toda aí, cara. Teu pessoal é muito legal. A equipe, Obrigado. eu fiz um videozinho aqui pra mostrar lá pra galera. E, pessoal, felicidade não é questão de destino, é questão de escolha. Se Renato tivesse decidido ser um cara simples, comum, ele teria sido, mas ele estudou, ele buscou conhecimento, se formou em engenharia, tem outro curso de mergulho profundo que o salário é muito bom, nem sabia que era isso tudo. E ele conseguiu porque ele decidiu. Então você sempre vai ter o poder de decidir ou não decidir. O problema é o arrependimento. Então, felicidade não é questão de destino, é questão de escolha. Então, escolha
Escolha o que é melhor para você, para sua família, para sua vida. E lembre-se, não tem como você ficar à parte da política. É impossível. O Haddad criou 38 impostos até o dia de hoje. Você quis que ele criasse os 38 impostos? Claro que não. Mas olha só, é a política. Então, se fosse um outro ministro da Economia, Paulo Guedes, não criou imposto, pelo contrário, tirou Reduziu. imposto de eletrônico, do Foi. celular, do tablet. Meu carro é a diesel. Era R$ 3 o litro do diesel no governo Bolsonaro. Sabe quanto é hoje, Renato? Você sabe. Quase 10. É isso aí. Então, é a política que faz isso. Ah, não sei o quê. É o Lula que faz isso, é a esquerda que faz isso, porque ele não está preocupado com o seu bem-estar. Mas lá em Brasília precisa de um cara igual o Renato Araújo. Um cara que é sangue do Bolsonaro, é amigo pessoal, tem o seu melhor professor, eu tenho certeza que ele vai fazer muita coisa que você vai falar assim, poxa, valeu a pena. Então é isso. Um abraço, que Deus abençoe e até a próxima.